Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje vamos entender por que a verdade pode gerar tanto descontentamento. Às vezes, nos perguntamos por que a verdade pode causar conflito, até mesmo ódio e discórdia. Por que algumas pessoas veem aqueles que falam a verdade como inimigos? A resposta a essa pergunta pode ser complexa, mas podemos explorar algumas razões simples para entender essas características. Muitos de nós queremos acreditar em coisas que nos fazem sentir bem e nos mantêm seguros. Quando alguém apresenta uma verdade que entra em conflito com essas ideias, pode ser doloroso, nos incomoda. O medo de sermos desiludidos e confrontados com a realidade pode levar algumas pessoas a resistir à verdade. Às vezes, preferimos permanecer na ignorância ou não aceitar o erro, ao invés de enfrentar uma verdade desconfortável. Mudar nossas opiniões ou admitir que estávamos errados pode ser difícil e até mesmo humilhante. Isso pode levar as pessoas a não aceitar e rejeitar a verdade. A verdade nem sempre é fácil de ouvir. Podemos nos confrontar com nossos próprios erros, preconceitos ou comportamentos inadequados. Para algumas pessoas, esse confronto é desconfortável e elas podem não aceitar e reagir com hostilidade. A frase, odeiam a verdade por causa daquilo que amam, em vez da verdade, sugere que algumas pessoas amam tanto suas próprias opiniões e ideias, que não querem ser desafiadas pela verdade. Eles amam a verdade quando ela confirma o que já acredita, mas a odeiam quando ela desafia a crença deles. A relação entre a verdade e o ódio pode ser complicada. Algumas pessoas resistem à verdade por medo da desilusão, por não quererem assumir que estavam erradas, ou porque a verdade as confronta com seus próprios problemas. Entender essa dinâmica pode nos ajudar a abordar conversas difíceis com empatia e compreensão. A relação entre a verdade e o ódio é uma questão complexa e multifacetada. Embora a verdade seja um valor fundamental em muitas culturas e sociedades, muitas vezes ela também pode ser motivo de controvérsia e conflito. Uma das razões mais óbvias pela qual a verdade pode gerar ódio está relacionada à natureza da própria verdade. Às vezes, a verdade revela aspectos desconfortáveis da realidade que não preferiríamos enfrentar. Por exemplo, uma verdade pode expor injustiças, desigualdades ou problemas sistêmicos que nos incomodam profundamente. Em vez de confrontar essas questões, algumas pessoas podem escolher rejeitar a verdade que está evidenciada. A relação entre a verdade e o ódio é uma questão complexa e multifacetada. Embora a verdade seja um valor fundamental em muitas culturas e sociedades, ela também pode ser motivo de controvérsia e conflito. Neste conteúdo, exploraremos algumas razões pelas quais a verdade pode gerar conflito em certos contextos. Uma das razões mais lógicas pela qual a verdade pode gerar ódio está relacionado à natureza da própria verdade. Às vezes, a verdade revela aspectos desconfortáveis da realidade que não preferiríamos enfrentar. Por exemplo, uma verdade pode expor injustiças, desigualdades ou problemas sistêmicos que nos incomodam profundamente. Em vez de confrontar essas questões, algumas pessoas podem escolher rejeitar a verdade que está evidenciada. A verdade é que muitas vezes nos obriga a enfrentar nossos próprios erros, preconceitos ou ações questionáveis. Isso pode ameaçar nossa autoimagem e ego. Em vez de reconhecer nossas falhas, algumas pessoas podem optar por negar ou rejeitar a verdade, pois podem ser prejudiciais à sua própria imagem. Quando uma verdade entra em conflito com ideologias ou opiniões profundamente arraigadas, pode gerar resistência e até hostilidade. As pessoas muitas vezes são tão convictas intelectualmente em suas opiniões, que qualquer desafio que essas ideias geram, são percebidas como uma grande ameaça. Reconhecer a verdade muitas vezes implica a responsabilidade de agir ou tomar medidas para corrigir uma situação. Isso pode ser assustador para algumas pessoas, especialmente essas ações terão consequências significativas. O medo do desconhecido ou das implicações pode levar à destruição da verdade. Às vezes, a verdade é usada de maneira seletiva ou manipulada para servir a agendas pessoais ou políticas. Quando as pessoas percebem que a verdade está sendo distorcida ou usada de maneira enganosa, isso pode criar dúvidas em relação a qualquer verdade apresentada. O entendimento da verdade, e a maneira como ela é valorizada, pode variar significativamente entre culturas e sociedades. O que uma cultura vê como verdade, pode ser bem diferente do que outra cultura aceita. Isso pode levar a desentendimentos e conflitos quando diferentes grupos confrontam suas próprias verdades. Embora a verdade seja um ideal nobre, sua relação com o ódio muitas vezes é moldada por fatores emocionais, culturais e sociais.
É importante reconhecer que a maneira como as pessoas respondem à verdade é influenciada por uma série de variáveis, e essa resposta pode variar amplamente. Navegar nas complexidades da verdade e do ódio requer empatia, compreensão e diálogo aberto. Às vezes, a verdade pode ser difícil de aceitar, mas enfrentá-la com honestidade e coragem é fundamental para o crescimento pessoal e a construção de sociedades mais justas e compassivas. Em um mundo repleto de perspectivas e divergentes, existe uma verdade que muitos acreditam ser incontestável: a verdade de Deus. Para muitas pessoas, a revelação é a fonte última e inabalável da verdade, e essa verdade é vista como uma luz guia que transcende as controvérsias humanas. A crença, na verdade, de Deus é profundamente pessoal e espiritual para muitos indivíduos. É uma verdade que fornece significado e direção em suas vidas. No entanto, em um mundo diverso, onde as opções variam amplamente, é importante lembrar que a busca pela verdade é uma jornada única para cada pessoa. O respeito pelas diferentes perspectivas ajuda a promover a harmonia e a compreensão entre os seres humanos, independentemente de seus indivíduos. À medida que chegamos ao final do vídeo, quero destacar a importância da consideração e lidar com o fato que a verdade pode ser percebida de maneira diferente por cada pessoa. Como vimos, a complexidade da verdade pode gerar divergências de opiniões e perspectivas. É crucial lembrar que todos nós trazemos nossas próprias experiências, valores e crenças para a mesa, moldando nossa compreensão da verdade. Isso significa que podemos discordar em questões fundamentais, e está tudo bem. O mundo é diverso, e nossas diferenças nos enriquecem. O segredo para conviver quando as verdades divergem é na tolerância e na empatia. Ao considerar que as pessoas têm suas próprias razões para acreditar ou não acreditar, podemos abrir espaço para o diálogo construtivo em vez de confronto. Em vez de tentar impor nossa própria verdade, podemos buscar entender as perspectivas dos outros, ouvir atentamente e compartilhar nossas próprias visões com respeito mútuo. Através da comunicação aberta e compassiva, podemos encontrar pontos em comum, mesmo quando nossas verdades são diferentes. Lembre-se de que, no final das contas, todos compartilhamos um desejo comum de compreensão, paz e convivência harmoniosa. Respeitar as diferenças de verdade é um passo importante para alcançar esse objetivo. Portanto, ao enfrentar situações em que as verdades divergem, mantenha a mente aberta, pratique a empatia e busque a compreensão mútua. Juntos, podemos construir um mundo onde a diversidade de perspectivas seja valorizada e onde a convivência respeitosa prevaleça. Obrigado por assistir, e que nossas diferenças nos tornem mais fortes como sociedade. Até a próxima!